O governo da Indonésia separou 560 bilhões de rúpias indonésias para a recuperação das cidades de Palu e Donggala. A região foi atingida por um tsunami causado por um terremoto de magnitude 7,5. A quantia equivale a quase 38 milhões de dólares e estará disponível até amanhã, quando o presidente Joko Widodo visitará a região. Até agora, as autoridades confirmaram 384 mortos. Os detalhes com o correspondente Carlos Gil. O tremor mais intenso foi o que atingiu 7,5 graus de magnitude, mas houve também uma série de réplicas, Pelo menos duas, quase 6,7 graus, e pelo menos 9 que chegaram a 5 graus de magnitude, ou seja, uma sequência de tremores deixando a região muito instável, o solo muito instável. A Indonésia, assim como o Japão, fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma região muito suscetível à atividade sísmica intensa. A Indonésia, inclusive, esse ano já registrou um terremoto em Lombok com mais de 400 mortos. A situação foi agravada pelo tsunami e a cidade de Palu é uma cidade turística, ela fica numa baía. Esse fim de semana é um fim de semana de feriado na região, então a cidade estava cheia, tem hotéis, muito comércio, hospitais também foram atingidos e houve um problema aí já admitido, pelo gerenciamento de risco da Indonésia, de um aviso que foi dado do tsunami e alguns minutos depois esse aviso foi retirado. Então, as autoridades querem entender por que isso aconteceu. A situação é muito complicada na região, falta energia elétrica, as telecomunicações estão cortadas, interrompidas, o aeroporto de Palu está com a pista fechada, porque a pista também foi danificada pelo terremoto. O processo evacuasi masih terus dilakukan, identifikasi dilakukan. Jadi diperkirakan jumlah korban banyak, baik disebabkan oleh gempa di kota Palu dan Donggala maupun disebabkan oleh tsunami. Tsunami kita menemukan ternyata tingginya ada yang sampai 6 meter. Kami mendapat laporan, tadi sempat kontak, dia menyelamatkan naik ke pohon dengan tinggi yang hampir 6 meter. As autoridades da Indonésia não procuraram até o momento nenhuma autoridade brasileira, ou seja um consulado, ou propriamente a embaixada na capital, para relatar que haja algum brasileiro entre os desaparecidos ou entre os mortos confirmados. Mais cedo, nós conversamos com o embaixador do Brasil na Indonésia, Rubem Corrêa Barbosa. Segundo ele, não há registro de vítimas brasileiras. Vamos ouvir o que ele disse. Nós, até o momento, e espero que isso se mantenha, não temos realmente notícias de nenhum brasileiro envolvido nessa tragédia. E tem uma certa esperança de que se mantenha assim, porque o número de brasileiros na Indonésia gira em torno de 1.000, e desses 1.600 aproximadamente moram todos na ilha de Bali, que fica a uma certa distância da tragédia ocorrida, de modo que, se acontecer, terá sido, algum brasileiro ter sido afetado, terá sido a imensa fatalidade. Mas, a princípio, nós não estamos contando com brasileiros envolvidos nesse fato. E justamente por causa dessa localização, a população da Indonésia sofre com abalos sísmicos e tsunamis. Em julho e agosto deste ano, tremores que atingiram a ilha de Lombok causaram a morte de 550 pessoas. 400 mil tiveram que sair de casa e 80 mil prédios foram danificados. Em dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 no norte da ilha de Sumatra gerou um tsunami que matou cerca de 280 mil pessoas em vários países banhados pelo Oceano Índico. A maioria dos mortos era da Indonésia. Quase 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. No total, o prejuízo foi de mais de 10 bilhões de dólares. Manifestantes favoráveis à independência da Catalunha, que pertence ao território da Espanha, entraram em confronto em Barcelona com a polícia, ligada ao governo central de Madrid. Algumas pessoas foram presas. O protesto relembra um ano de um referendo que teve resultado favorável à independência. Mas a consulta pública foi considerada ilegal pelo Tribunal Constitucional Espanhol.
A situação continua no impasse, apesar dos esforços de diálogo feitos pelo novo governo socialista espanhol. Além da independência da Catalunha, os manifestantes pedem a libertação do que chamam de presos políticos. Vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir as pesquisas do Datafolha para o governo de São Paulo e do Distrito Federal. A gente volta já.